os 3 livros, né, irmãos? Torá, Profetas e Estudos Nazarenos, para a gente entender um recado de Deus para os nossos corações. Nós vamos examinar primeiro ali, né, em Números, capítulo 13, eu vou compartilhar, já está compartilhada a tela, vamos lá, Números 13, meus irmãos, amém. Nós vamos aqui compartilhar agora em Números, capítulo de número 13, louvado seja o nome do Eterno, já está aqui, Números, capítulo 13, e nós vamos examinar aqui para a gente, né, queridos, poder ter uma noção da mensagem do Eterno, tá? Amém? Só para a gente começar, Números 13, versículos 1 e 2, para nós começarmos essa meditação. Assim diz a palavra do Eterno, Números 13, versos 1 e 2. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então, queridos, nós vemos aqui que o Eterno, na verdade, aqui está o nome da Paraxá, né, irmão, no versículo 2, esse envia aqui é Shelar Lerá, que quer dizer envia para ti, não é envia para mim. Quando o Eterno diz é para mim, é porque é Ele quem está com essa vontade. Quando Ele fala Lerá, Shelar Lerá, Ele está dizendo envia para ti, até porque aqui no livro de Deuteronômio, nós vamos ver, e até já mostramos para os irmãos, em Deuteronômio, capítulo 1, amém? Em Deuteronômio aqui, queridos, no capítulo 1, no versículo 22, amém? Nós vamos verificar que quando Moisés ele faz um relato desse episódio do envio dos espias para verificar a terra de Israel, ali, queridos, em Deuteronômio 1:22, Moisés diz: então todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Então, na verdade, queridos, o Eterno não tinha planejado enviar esses 12 espias. Quem foi que quis fazer isso foram os próprios príncipes das tribos de Israel, amém? Que quiseram espiar a terra e deu no que deu, meus irmãos. Ou seja, voltaram e desanimaram o povo de ir. Então, vocês vejam bem, queridos, que essa ida dos príncipes de cada tribo para Moisés, para pedir para espiar a terra, todo mundo sabendo, todo mundo conhecendo, afinal eram os príncipes das tribos, amém? Depois eles chegam, meus irmãos, e vêm com aquela notícia no verso, no Números 14, né, irmãos? Em que eles desanimaram o povo e o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Arão, dizendo que não queria subir para a terra que Deus tinha prometido aos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vemos que foi tudo assim muito fora do padrão do Eterno. Então nós vamos ver que na Haftará, ou seja, no estudo dos profetas, nós vamos ver uma coisa bem diferente. Nós vimos lá, nós lemos no Shabat também, no livro de Josué, queridos, ali no livro de Josué, no capítulo 2, nós podemos verificar, né, que o que acontece? Antes da gente ir aqui entrar em Josué, vamos aqui, livro de Josué, capítulo 2. Mas antes da gente comentar, queridos, vocês vejam bem, o povo de Israel saiu do Egito 2 anos depois, dois anos depois, estava em frente à terra prometida. Era só entrar e conquistar a terra. Aí os príncipes das tribos quiseram falar com Moisés para espiar a terra e voltaram desanimando o povo. Ou seja, e Deus se irou contra isso, né, queridos? Porque eles não tinham motivo para isso, mas eles criaram um motivo, e aí Deus falou, vocês vão voltar, vão ficar
perambulando pelo deserto 38 anos, até que todos vocês morram, e aí os seus descendentes é que entram. Então, irmãos, 2 mais 38, 40 anos no deserto. Exatamente por isso. 2 anos eles já estavam de frente para a Terra Prometida. Só que aí demorou 40 anos ao todo para voltarem de novo àquele ponto de estar de frente à Terra Prometida. Só que agora Moisés também não estava mais na frente do grupo, porque Moisés foi recolhido antes de entrar na Terra Prometida, porque ele mesmo cometeu durante a travessia, esses 40 anos, uma transgressão contra o Eterno ao não falar com a rocha, mas ele bateu com a vara na rocha. E o Eterno queria que ele falasse com a rocha. Então, irmãos, eu costumo também pensar nesse livro de Números, ou Bamidbar, é o livro do laboratório de Deus. Deus vai fazer ali o povo de Israel um grande laboratório, ou seja, ele vai refinar o povo, ou seja, só vai permitir que entre na terra aquelas pessoas que passarem pelo refino do Eterno. É exatamente, aquele povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, os egípcios morreram no mar, e o povo chega agora na terra de Israel para poder entrar. Mas o que acontece? O Eterno agora vai fazer no livro de Números um laboratório. O Eterno pensa assim: saiu aquele povo todo do Egito, passou pelo mar, mas eu quero ver quem que vai entrar na terra. Então ele vai fazer um laboratório, vai refinar o povo para ver quem realmente que vai entrar. Então aí, irmãos, o povo passou por muitos filtros. O livro de Números, daqui para frente, a gente vai ver o Eterno filtrando o povo e dizendo: esses aqui não, esses aqui não, esses aqui não, esses aqui, até sobrar o povo que ia entrar na terra. E é exatamente esse o livro de Números. Você guarde isso. O livro de Números da Torá é o laboratório do Eterno, refinando o povo para ver quem vai entrar. Amém? Louvado seja Deus. Então, ali em mim tem alguém com o microfone ligado aí, irmãos? Peço aí, irmão Lucas, desliga aí, por favor. Amém? E que o irmão Lucas aí me ajuda nisso aí. Então, queridos, nós vemos aqui, queridos, no livro de Josué, então, vocês vejam bem, na primeira investida, amém, foram os príncipes, espalharam, todo um povo sabia. No livro de Josué, amém, você vai ver que eles estão de novo em frente à terra, mas foi diferente, olha só. Verso 1, capítulo 2, verso 1, que consta na leitura desse mesmo Shabat, de que nós passamos ontem. E Josué, filho de Num, amém, enviou secretamente, olha só, meus irmãos, de Sitim, 2 homens a espiar. Então, agora, quantos espias foram? Só 2. Todo mundo sabia? Não, irmãos. Foi secretamente. Do jeito que o Eterno gosta. O Eterno gosta das coisas feitas secretamente, meus irmãos. O Eterno gosta das coisas feitas dessa forma, meus irmãos. Ele enviou, sim, 2 homens a espiar a terra. Amém? De uma maneira secreta. Eles foram espiar a terra. Os outros voltaram, quando foi lá em Números, alguém te leu, quando eles foram aqueles 12, eles voltaram e falaram para todas as tribos. Nós vamos ver aqui no final desse versículo, desse capítulo, que a gente leu ontem, que quando aqueles 2 voltam, amém? Diz assim no verso 23, assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a quem? A Josué, que era o líder. E contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Eles falaram a quem interessava tomar as decisões. Aqueles 12 príncipes, eles vieram, meus irmãos, e falaram 10 para desanimar o povo. Então você veja bem, meu querido, meu irmão, minha irmã, que eles desanimaram o povo. Eles não trabalharam a favor da expedição. No caso aqui de Josué, que depois de 38 anos, nos quais eles já estão de novo, queridos, de volta ao mesmo ponto para entrar na terra de Israel, que era a terra de Canaã, queridos, agora ele manda 2 homens secretamente. Olha aqui, está na Bíblia, secretamente. Esse secretamente não está à toa. Enviou secretamente, porque fez de acordo com o que o Eterno queria.
Vocês já repararam, meus irmãos, que o Eterno ele trabalha de uma forma bem reservada? É assim que ele trabalha. E nós vamos nessa leitura agora dos escritos nazarenos ver que Yeshua fala da mesma coisa, meus irmãos. Vamos lá então. A gente leu também ontem Lucas, né, queridos, no Shabat, Lucas, só que vamos lá no capítulo 17, meus irmãos. Louvado seja Deus. Lucas no capítulo 17. Você vai lá comigo, aqui nós vamos no verso 20. Vamos ver o que Yeshua fala, irmãos. Lucas 17, 20. Yeshua, o que diz? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ó, aqui aparência exterior, Josué, secretamente, amém? Olha só, hein? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Então vocês observam, meus irmãos, que Yeshua diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Amém? E agora ele vai dizer como é que vai vir esse reino de Deus. Vai ser todo mundo olhando? Vai ser todo mundo vendo? Vai ser todo mundo enxergando? Ele diz aqui, ó, não vem com aparência exterior. Então tem um segredo aqui. Ele não vem com aparência exterior. Então, ele diz assim, no verso 22, e disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E digo-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade do inferior do céu a toda extremidade, assim será tão o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Aqui, querido, olhe bem, olhe bem. Não vem com aparência exterior. E ele vai explicar como é que é os dias do Filho do Homem. Amém? Aleluia. Aqui, esse dia é um dia. Esse é um dia. Agora ele vai falar 2 dias, no plural aqui, ó. Porque envolve o primeiro momento, que é um momento secreto, que a humanidade não vai perceber. Então você vai ver isso ali, queridos, em Lucas, no capítulo 2 e no verso 26, você vai ver ali, queridos, Yeshua dizendo, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Porque ele está falando daqui, ó, irmão. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está falando que vem de uma forma secreta. Amém? Então ele está falando aqui no Lucas 17, como que vai vir o reino de Deus. Amém? Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E nós já até falamos, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Olha, gente, olha isso aqui. Até o dia em que Noé entrou na arca, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Noé, meus irmãos, ficou 120 anos construindo aquela arca, meus amados. Não é um ano esperando a arca pronta, não. São 120 anos. E durante aqueles 120 anos, as pessoas passavam por frente a Noé, deviam estar lá comendo, bebendo, casando, dando desse casamento, falando, esse maluco aí está construindo essa arca, que homem doido, né? E os filhos ajudando, né? Olha que luta, né, queridos? Mas até o dia em que Noé entrou na arca, estava essa situação de comer, beber, casar, dar esse casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, meus amados. E aí o que veio? Depois que ele entra na arca, veio o quê? O dilúvio e consumiu a todos. Amém? As pessoas só acordaram quando o dilúvio veio. Porque Noé entrou na arca e ninguém percebeu que Noé entrou na arca. Amém? Agora, Yeshua ainda vai falar aqui no verso 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló.
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia, olha, aqui, ó, no dia em que Ló saiu de Sodoma, no dia em que Ló saiu de Sodoma, aí sim, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Só que aí não vai ser com aparência exterior, irmãos. Ah lá, ó, não vem com aparência exterior. Por isso que o arrebatamento da igreja do eterno, meu amado, não vem com aparência exterior. Você vê que na sequência, aleluia, que coisa maravilhosa, ele vai falar que não vai vir com aparência exterior, porque como aconteceu nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Amém? E a gente vê, queridos, que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E Yeshua faz questão de dizer, ó, até o dia em que Noé entrou na arca. Esse dia daí é o dia chave para depois dele ver o que? O dilúvio consumir a todos. A mesma coisa o arrebatamento. Amém? Porque no dia do arrebatamento, amém? Aí sim, após o arrebatamento, vai vir a grande tribulação e vai consumir a todos. Amém? Você observa bem, querido, que na mesma coisa ele fala nos dias de Ló. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, irmão, não, você não tem que olhar para as pessoas que estão comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, edificando. Não, você tem que olhar aquilo que Noé olhou, aquilo que Ló olhou. Amém? Aqui diz, no dia em que Ló saiu de Sodoma, Yeshua frisa aqui, ó, nesse dia que Ló saiu de Sodoma, vocês lembram lá? Aí sim, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E aí você vai ver aqui, irmãos, olha bem, como que ele diz como é que vai ser esse dia, porque vai ser secreto, não vem com aparência exterior. Olha o verso 34, e Yeshua dizendo, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Isso pode ser que os dois sejam tomados, pode ser que os dois sejam deixados, mas ali ele disse, um será arrebatado e um será deixado, dando um exemplo. 35. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Quer dizer, duas servas estarão trabalhando. Verso 36. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Tomado secretamente, porque no verso 20 a gente leu aqui, ó, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Amém? Ele vem da mesma forma como foi nos dias de Noé e também da mesma forma como foi nos dias de Ló. Aleluia! Você vê que aí combina toda a Paraxá com a Raftará e com os escritos nazarenos. As coisas do eterno são coisas, ó, secretas. Amém? Ele não quer, ele quer que a gente até pregue a palavra, divulgue, mas quem vai estar com o ouvido aberto à palavra é ele que cerra ou não os ouvidos. Você vai ver isso ali, irmãos, em Mateus capítulo 13. Amém? Você vai ver que Yeshua, ele trabalha de uma maneira secreta também. Vê lá, irmão, Mateus 13, queridos. Amém? No versículo de número 10. Olha só que coisa tremenda, né, meus amados? Que diz assim, e acercando-se dele, de Yeshua, os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Porque os discípulos recebiam a palavra certinha, sem ser por parábolas. Mas a multidão recebia por parábolas. E Yeshua respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha que coisa!
E Yeshua veio dizer, ó, para vocês que são aqui, esse grupinho aqui que me acompanha aqui, pé do ouvido, para vocês eu digo os mistérios do reino do céu, mas para eles eu não digo. Amém? E no verso 12 ele diz assim: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E no verso 13, Yeshua diz assim: por isso lhes falo por parábolas. Por quê? Agora ele vai dizer o porquê. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Ué, é por isso então para que eles não vejam nem compreendam? E aí no verso 14 ele diz: é para neles se cumprir a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Então Yeshua está dizendo: eu não falo para eles, para que eles não se convertam e eu não os cure. Então, queridos, você veja bem que até nisso, meus irmãos, até na pregação, Yeshua selecionava. Para a multidão é essa palavra, para vocês é essa. E aí, queridos, olha que coisa tremenda. Amém? A coisa de Yeshua é assim, né? Deus é bem seleto. E a gente foi ver bem, irmão, aqui em Números, capítulo 14. Vamos lá na nossa paraxá, queridos. Lá em Números 14, o Eterno, ele vai dizer assim, irmãos, ali no momento que o povo disse que não queria entrar na terra, o Eterno diz assim, irmãos, no verso 30, não, Números 14, 30, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que, meu amado? Irmãos, olha só, aqui ele diz no verso 32, porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto. Então o Eterno está me dizendo aqui, irmãos, que todo aquele povo que saiu do Egito, meus irmãos, vai morrer no deserto, só vai entrar na terra prometida da Josué e Calebe, meu papai. Só os que vão nascer depois é que vão entrar junto? É isso que o Eterno está falando, meus irmãos. De todos aqueles 2 milhões de pessoas, só 2 entraram na Terra Prometida. É muito, assim, muita seleção, né, queridos? E se a gente for aqui no livro de Lucas, os 2 exemplos que Yeshua dá, ele diz assim, né? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E ele está falando do arrebatamento e da grande tribulação. Primeiro Noé entrou na arca, primeiro a igreja entra nos céus, depois veio o dilúvio, depois veio a grande tribulação. Da mesma forma que Ló. Primeiro Ló saiu de Sodoma, primeiro a igreja sai da terra, depois cai fogo do céu em Sodoma, depois cai a grande tribulação na terra. Só que Deus, Yeshua, dá 2 exemplos em que quem entra na arca, irmãos, são 8 pessoas de toda a humanidade. Olha que coisa tremenda. Então, na Paraxá, de todo aquele povo de Israel, só entra 2 na terra prometida. De toda a humanidade, só entra 8 na arca. E de Sodoma e Gomorra, só são salvos 3, que é Ló e as 2 filhas, porque até a mulher de Ló ficou, ó, no verso 32, e Yeshua diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela desobedeceu e olhou para trás na hora da saída de Sodoma e não era para olhar para trás. Amém? Então, de toda Sodoma e Gomorra salvam 3, de toda a humanidade salvam 8, de quem sai do Egito entra 2, está tudo na paraxá desse Shabat, amém? Então o Eterno está dizendo também que ele vai ser seletivo no arrebatamento, queridos. Então o Yeshua está dando os 2 exemplos aqui, porque as coisas de Yeshua, irmão, é boca assim, tipo boca pequena, né, irmãos, que diz no ditado, ele está falando assim nos nossos ouvidos, só se prepara que é pouco, são poucos que vão entrar. E também no próprio capítulo de Mateus, irmãos, no capítulo 7, Yeshua, ele diz para nós, ele não esconde, queridos. Ele é bem claro na palavra dele, né, irmão? Por mais que muitos queiram esconder a palavra não é escondida, não. Ela está lá, irmãos. Olha o que ele diz em Mateus 7, verso 13. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram
pela porta larga da perdição. Mas ele diz no 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E é interessante, irmãos, que a palavra aqui apertado, em algumas traduções está espinhoso. Espinhoso o caminho que leva à vida. Espinhoso, no hebraico, quer dizer Sinai. O caminho da vida é Sinai. Sinai foi onde foi entregue o quê? A Torá. Oh, que maravilha, que revelação. A porta é estreita, né? E a Torá, né? Apertado, espinhoso, é o caminho que leva à vida. E ó, poucos são que a encontrem. Que maravilha. Mas ele não escondeu isso de ninguém, né, queridos? Se a gente for no... Estou falando só em Mateus, tá, queridos? Mateus 13, Mateus 7. Se a gente for ali em Mateus, se eu não me engano, 22, pode ser que seja, para ver se pode falhar a memória, né, irmãos? Mateus 22, pode ser, vamos lá. Ou é 14, 22, 22, 14, vamos lá. Mateus 22, amém? Vamos lá, queridos. Amém? Ele diz aqui no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meu Deus, que Yeshua maravilhoso. É assim, irmão. Poucos escolhidos, Noé, 8 pessoas. Poucos escolhidos, Ló, 3 pessoas. Poucos escolhidos, de 2 milhões, 2 entram. Né, irmãos? Sem falar de Gideão. Gideão está em Juízes, capítulo 7. Amém? Quantos o Eterno chamou para batalhar para os medianitas? Quantos se apresentaram? 32 mil homens de batalha. O que o Eterno falou para Gideão? Juízes, capítulo 7. Tem muito. No final dos refinos, quantos que foram? Só 300. O Eterno falou, 32 mil para lutar com toda essa multidão? Não, basta 300 que eu vou estar junto. Eu junto com um já resolve. Amém? Então, meus irmãos, importante que a gente entenda. E outro detalhe, irmãos, que a Torá nos ensina, que eu até comentei com alguns irmãos, até aqui, ó, em Êxodo, irmãos. Pensa bem nisso, querido. Isso é tudo ensino da Torá, para a gente já orar pelos irmãos. Êxodo, queridos, capítulo 23. Vamos na Torá, que a Torá é a base de tudo, né, meu amado? A Torá é a base de toda a palavra. E Yeshua só pregava a Torá. Tudo que eu estou falando de Yeshua está na Torá, meus irmãos. Aleluia. Yeshua, o maior mestre da Torá que teve em todos os tempos, é Yeshua HaMashiach. Olha só o que está em Êxodo 23, 2. O Eterno falando, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Então você observa bem, irmãos, que o Eterno está dizendo aqui, você não vai atrás da multidão, não, nem toma parte com a maioria para torcer o direito. Você está vendo que a maioria está desobedecendo, não vai atrás dela, não. Sai fora disso, irmão. É o que está aqui, ó. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Não. Se a maioria não quer se preparar, deixa para lá. O Eterno está dizendo, você não foi feito para ficar com a maioria. Você foi feito para ser enxertado na oliveira. Aleluia. Para participar do arrebatamento, meu amado. Isso que é mais importante. É secreto. Yeshua falou ali, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior, irmão, o arrebatamento. Ele está falando do arrebatamento em todo o capítulo 17. Quando aquele fariseu perguntou para ele, ele respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior, meu amado. Ele respondeu certinho para aquele fariseu, amém? E ali ele está explicando direitinho, ponto a ponto, sobre o arrebatamento, até que ele chega lá, irmãos, na hora do arrebatamento, amém? Quando ele chega lá, que diz, estarão 2 no campo, uma será tomada, outra será deixada, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Enfim, meus irmãos, ele está sendo bem detalhadinho ali, Yeshua, dizendo que é assim, ó, ninguém vai ver não, vai ser só o tomado que vai ver.
Amém? Quem ficar só vai sentir a falta. E é isso que está chegando, meus irmãos. Amém? Nós estamos hoje em frente à terra prometida. Nós estamos hoje em frente à terra prometida do arrebatamento. Nós estamos hoje prontos a entrar na arca. Nós estamos hoje com a arca pronta. Aleluia! O anjo já chegou para Ló e disse, nós estamos hoje naquela hora que o anjo chegou para Ló e disse, eu não posso, ó, isso está na Torá, hein? Ele diz assim, eu não posso destruir a cidade sem que você saia antes. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, está lá em Gênesis. Eu não posso destruir a cidade, Gênesis 19, eu não posso destruir a cidade sem que você saia antes. Então ele está dizendo, tem que sair a igreja antes, para o Eterno derramar as taças da ira, o Eterno derramar as trombetas de juízo, Yeshua abriu os selos de juízo, meus irmãos. Para isso tem que sair Ló, para isso tem que entrar na arca Noé, para isso a igreja tem que ser arrebatada, mas ó, é pouquinho, hein? Para isso a gente tem que saber que ele trabalha, ó, boca a boca, pequena, boca pequena. Amém? Boca pequena, guarda a Torá, guarda a palavra de Yeshua e sobe para o Eterno. É isso aí, amado. A Bíblia é essa. Essa é a mensagem da Haftará, da Paraxá e dos escritos nazarenos. Tudo uma mensagem só, hoje à noite, em nome de Yeshua para todos nós. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Tenha uma Shavuot Tov. Amém e amém.